Olá, obrigado por estarem conosco em mais um Papo de Saúde aqui na PAN. Inscreva-se no nosso canal, deixe lá a sua sugestão. Será muito bem-vinda e aceita. Hoje recebemos com muita alegria para falar sobre um assunto muito importante, que é uma necessidade da gente desmistificar a palavra câncer. A evolução é tão grande nos tratamentos e nas prevenções que é um assunto que as pessoas têm que ter conhecimento e acesso a esta informação. Para isso recebemos hoje Dr. Sandro Reichf, oncologista da Clínica Reichf, professor da nossa universidade, meu colega de FURB, e o Dr. Renato Doneda Filho, especialista em radioterapia da CORB, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que eu reputo ser importante, principalmente para a gente olhar a prevenção e os avanços que hoje já existem nesta área importantíssima, que quanto mais aumenta a expectativa de vida, mais o câncer acaba aparecendo em algum momento da nossa vida. Então eu começo aqui pelo Dr. Sandro, fazendo uma seguinte pergunta, que é o que as pessoas também gostariam de saber. O que é câncer? Quais fatores levam a desenvolvê-lo? E quais as principais formas de prevenção? Oi, Marcos, tudo bem? Obrigado pelo convite, né? Renato, tudo bem? E é sempre muito bom falar sobre câncer e tentar desmistificar essa doença mesmo e também demonstrar o que teve de avanço nos últimos tempos para poder melhor tratar os pacientes com câncer hoje em dia. Essas perguntas que fizesse já pode levar uma manhã inteira ou uma tarde inteira. Mas assim, o câncer, o que é? Primeiro, o câncer é uma proliferação de células do próprio organismo de forma irregular e muito mais rápida e com a possibilidade de dar metástase, quer dizer, sair do lugar principal e se instalar em outra área do corpo. Outra coisa, o câncer tem cura? Tem cura. Isso eu acho que a gente pode colocar. E isso é um fator importante para a gente até não ter medo de buscar a prevenção e o tratamento quando eventualmente isso venha acontecer com Aliás, a gente, né? isso deve ser feito, procurado com antecedência. Antigamente, né, Renato, a gente pensava sempre e falava, quanto mais precoce o diagnóstico de um câncer, maior será a chance da cura desse paciente. Continua assim. Infelizmente, nós temos casos avançados que às vezes a sensibilidade ao tratamento não corresponde, o tumor fica resistente, infelizmente leva um caminho que a gente não gostaria. Mas hoje em dia a gente não pensa só nesses pacientes que têm diagnóstico precoce. Com o avanço na tecnologia, com os novos tratamentos, não só como rádio e químio, mas imunoterapia, terapia-alvo, nós estamos vendo alguns pacientes que ainda a gente não pode dizer, mesmo em doença avançada, que estão curados, mas há possibilidade disso ser realidade daqui a um tempo, quando confirmar as novas pesquisas. Que boa notícia, Dr. Sandro. Muito legal. E a principal forma de prevenção realmente seria, né, Dr. Renato, buscar regularmente o seu médico, fazer seus exames anuais, suas revisões, e aquelas pessoas que eventualmente têm algum tipo de câncer, que isso é uma outra situação que eu ia perguntar também para o Dr. Sandro, a questão hereditária do câncer. Então, fazer a prevenção, inclusive dentro daquele espectro em que possa ter alguma hereditariedade familiar em algum tipo de câncer na família, né? Sim. Bom dia, obrigado pelo convite, Dr. Marco. Bom dia, Sandro. Satisfação vir aqui explicar um pouquinho dessa área mesmo, que tem mudado muito. Cada ano que passa surgem coisas novas e as nossas esperanças elas são renovadas e aumentadas, tá? Além dessa orientação de prevenção, que já tem na medicina desde sempre, as pessoas fazerem exames anuais para cada área, com o perigo de cada tipo de câncer, eu acho que teve uma grande vantagem nos últimos 20, 30 anos com o advento dos exames de imagem. Então, tomografias, ressonâncias, raio-x melhores, as pessoas às vezes fazem um exame por alguma outra causa e a gente acaba detectando uma lesão de câncer em estágio muito inicial que não tinha gerado algum sintoma para se desconfiar daquilo. Hoje, a gente vê nas estatísticas do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que os cânceres têm cada vez mais aumentado a incidência nos estágios iniciais. E muita razão disso são os exames que são feitos mais precoces. Então, aumentou o nosso poder de cura, como o Sandro mencionou,
as novas tecnologias, quanto menor o volume do tumor, o tamanho, a gente descobrir ele precocemente, a nossa esperança de vitória ela aumenta bastante. A prevenção, então, essa era a pergunta que a gente tinha feito, né? Ela vai pela regularidade que a gente procura e deverá e deve procurar, né, Sandro, Claro. o médico, né? E as novas tecnologias, tanto na prevenção, como a radioimagem, como no tratamento imune e outras. Sim, nós não podemos esquecer, né, que a prevenção básica todo mundo já deve saber, né? E deve fazer. E deve fazer, então, não fumar, uma boa alimentação, evitar exercícios, né? Procurar o seu médico regularmente, fazer mamografia, ultrassom e mamografia de mama, verificar a colonoscopia para tumor do intestino. Então, o toque retal, o PSA para câncer de próstata. A mamografia regular que tem as mulheres, eu sou ginecologista, né? Pois elas tinham também. A gente já lidou bastante com situações oncológicas, ginecológicas. A mulher tinha receito por causa da dor na mamografia. Eu sempre dizia, olha, pode até doer um pouquinho, mas o benefício que vai te trazer é muito maior do que esse desconforto passageiro. Mas hoje já temos também aparelhos de mamografia melhores, enfim, como também a radioterapia, todo mundo tinha muita preocupação também com a químio, vai cair cabelo, minha pele vai... Hoje já tem toda, como o doutor Renato falou, o doutor Sandro, já tem uma série de evoluções e inovações no tratamento que nos permite ter mais esperança. Consegue diminuir os efeitos e ter uma resposta melhor. Colaterais. Porque essa pergunta, tu já me respondeu, que eu ia perguntar, o câncer tem cura? Isso todo mundo pergunta, né? É uma pergunta que a gente pode dizer, o doutor Sandro agora pode até complementar. Nem todo tumor é câncer e o câncer pode ter cura, né, doutor Sandro? Sim. Uma coisa que é importante até colocar isso, que as especialidades, tanto a radioterapia como a oncologia clínica, e aí tem um outro tripé, vamos dizer assim, que é a cirurgia oncológica, tanto da ginecológica ou geral, que eles têm que trabalhar junto. Cada vez mais trabalhando junto, a gente consegue ter essas respostas melhores. O tratamento, muitas vezes, a grande maioria das vezes, pode ser concomitante ou em sequência. Isso também facilita a cura do paciente. Então, essa integração entre as especialidades e oferecer o que é de inovador, por exemplo, esses tratamentos que eu citei anteriormente, principalmente imunoterapia, em doença avançada, que a gente, por exemplo, câncer de pulmão, a gente não via resultados satisfatórios quando a doença era avançada. A quimioterapia tinha resposta mais ou menos de 10% só dos casos. Hoje em dia nós estamos conseguindo ter uma resposta completa e duradoura. A gente não sabe o que está levando isso, o estímulo da atividade imunológica do próprio organismo em combater o câncer. Mesmo assim, o que a gente deve fazer é sempre procurar o mais precocemente possível. Mas se não acontecer, não se desesperar e procurar o médico para poder ter o melhor resposta, o melhor tratamento. Doutor Sandro, outra questão também que eu acho importante a gente colocar hoje quais os tipos de câncer mais comuns que nossa região aqui tem como incidência, né, prevalência, e quais os mais comuns em homens e mulheres? Isso não altera muito do restante do país, ou principalmente dos países mais desenvolvidos, né? Aqui nós temos principalmente mama, câncer de mama, é muita incidência, câncer de próstata, vocês têm bastante atendimento na radioterapia também, câncer de próstata, pulmão, e, interessante, câncer de cólon, intestino também é uma prevalência alta. Eu não cito aqui os tumores de pele, tá? Que também a nossa região, por características de pele mais clara, tem uma incidência muito alta também. Não só os mais básicos, como baso celular e espino celular, mas também o melanoma, né? Então, essa seria uma incidência maior. Mas, tirando esses de pele, os principais são próstata, mama, colo e pulmão. Não esquecendo. Eu concordo com o Sandro. Um pouquinho, a gente trata bastante câncer de pele. Eu costumo falar para meus pacientes que eu fiz a minha residência em São Paulo e eu não vi lá o número de casos como eu acompanho aqui. Realmente, esse fator do tipo da pele, da descendência europeia que nós temos no nosso Vale do Itajaí, no estado todo, essa prevalência ela é um pouquinho maior do que em relação às outras áreas, mas na radioterapia segue essa linha que o Sandro comentou. Na mulher o mais comum é mama, próstata no homem e muito pulmão e câncer coloretal.
O doutor Renato, o que é radioterapia, né? E como ela é realizada? Para que as pessoas possam ter noção, né? E também desmistificar um pouco esse medo que todos têm, de uma forma ou de outra, em maior ou menor grau. De uma forma técnica, a radioterapia é uma radiação ionizante que, por meio de ondas eletromagnéticas, ela busca destruir a integridade da célula. No caso, o grande objetivo é a célula tumoral, mas a gente tem próximos tecidos sadios que hoje a tecnologia da radioterapia ela conseguiu diminuir bastante o número, a intensidade da dose que chega nesse tecido sadio próximo do alvo do tratamento. Além da gente diminuir a dose no tecido sadio, isso vai trazer o quê? Menores efeitos colaterais. É isso que eu ia perguntar, quais os efeitos colaterais que antigamente se ouvia muito, eu vou fazer 40 anos de formado esse ano. 40. Parabéns. Me formei em 82. Parabéns. E lá atrás, tudo era mais difícil. O ultrassom era rudimentar, você não tinha a videolaparoscopia que tem hoje. A radioterapia era muito incipiente, os produtos de quimioterapia, não havia imuno ainda, não havia terapia de Os células efeitos alvo. colaterais Eram grandes. enormes, então as pessoas trazem essa mística de que tudo isso é o fim, né? Não existe uma esperança. Sim. Então, por isso que eu faço essa pergunta. Os efeitos colaterais hoje tendem a ser menores. Hoje são muito menores. A gente tem irradiado cada vez um volume menor do corpo do paciente. Então, a gente saiu de áreas, antigamente, 30, 40 anos, para uma radioterapia convencional, que a gente ia direto na pele do paciente e tentar localizar o tumor, eu acho que está nessa região. Para isso, se fazia uma área de radiação, que era uma dose igual dentro dessa área, e se irradiava tudo que estava dentro daquela área com a mesma intensidade do tumor. Hoje já se foca... Hoje eu pego um exame de imagem, todo planejamento é usado uma tomografia, e eu primeiro identifico o que é a doença, e aí a gente parte do pressuposto, quais são os órgãos em volta dessa doença? E a gente tem muita restrição de dose para protegê-los. Fazer a prevenção, né, do tecido sadio. Além da gente prevenir o tecido sadio, essa precisão de tratar eficaz o tumor, eu consigo atualmente aumentar a dose possível para dar no tumor. Certo. Isso eu aumento a esperança do resultado, a melhora da eficácia do tratamento e menos efeitos colaterais. E, ultimamente, a recente crescente da radioterapia nos últimos 10 anos são os chamados hipofracionamentos. O que significa isso? Hipo é um prefixo de menor, menos. Fracionamento são as frações de radioterapia. Então, a grande tendência hoje é fazer menos dias de tratamentos. Com isso, a dose ela é aumentada em cada sessão. Isso só é possível por causa dessa evolução da rádio, que eu dou mais dose no tumor, diminuo a dose no órgão em volta. Muito legal. E os efeitos colaterais, assim, só para complementar, ele depende de cada área de tratamento. A radioterapia é um tratamento localizado, então se eu trato a próstata, os efeitos colaterais são relacionados aos órgãos próximos, como a bexiga e o reto. A mama, o principal efeito colateral é um ressecamento e vermelhidão da pele. A radioterapia cai cabelo? Na sua grande maioria não, apenas nos casos que trata a região da cabeça, do couro cabeludo. As técnicas antigas caía cabelo todo mundo, porque a dose do tratamento chegava no couro. Hoje a modernidade permite eu dar a dose alta somente onde a gente quer e às vezes está longe do couro cabeludo, então isso tem se evitado bastante. Que bom. Quem irradia fora da cabeça, não cai cabelo nenhum, esse medo tem que cair. Nossa, que isso é importante, o que o Renato falou também, explicar que ainda bem que eles têm esse serviço de inovação aqui em Blumenau, né, comparado com o Brasil, e a radiocirurgia é um termo que eu acho que devia ser explicado, porque que eles fazem, o pessoal da radioterapia, eu acho muito interessante isso. Ótimo, Sandro, bem lembrado. A radiocirurgia, ela recebeu esse nome por causa de um neurocirurgião que teve muitas dificuldades para operar lesões cerebrais e ele via muitas sequelas esse paciente. Ia para a cirurgia e acabava saindo com uma sequela motora, uma sequela de visão, por causa da retirada do tumor cerebral, acabava lesando uma área importante do cérebro. Aí ele desenvolveu uma técnica que ele ia irradiar somente a lesão e poupar o cérebro normal com uma dose altíssima numa única sessão de tratamento. Esse resultado foi tão promissor
que ele observou nos exames seguintes que a doença estava controlada, que ela não estava mais crescendo, mais se manifestando. Ele falou, opa, isso parece uma cirurgia, só que por radiocirurgia. Ficou o termo. Olha só. Então... Sabe que eu não tinha ouvido esse termo ainda? Tu vê como a informação é importante até para a gente da área, mas é uma evolução, né? Sim. É tão surpreendente, Marco, que eu tenho uma paciente clássica, assim, a gente sempre grava alguns bons exemplos, né? Mas já tem 5 anos que eu fiz uma radiocirurgia para ela de uma metástase cerebral, e ela é uma instrutora de yoga, volta e meia tem postagens aí nas redes sociais de estar de cabeça para baixo, fazendo em paisagens lindas, assim. A gente vê que antigamente a sobrevida de uma metástase cerebral era muito curta. O paciente sobrevivia 1 ano, 2 anos, e olha lá, eu estou falando desse tratamento dessa pessoa 5 anos atrás. Então, acho que a esperança... Isso é muito legal. Doutor Sandro, quais são os tratamentos assim existentes hoje para o câncer? Você já deu uma pincelada, né? E assim, o que tem de mais moderno, de mais inovador, de mais recente, assim, para a gente poder conversar sobre isso agora? O que a gente pode colocar, o que é o básico, o que é conhecido, né? Como eu já falei anteriormente, né? A cirurgia oncológica, uma cirurgia bem feita em retirada do tumor, quando a doença está localizada, o complemento, muitas vezes a associação com radioterapia e que é o tradicional, a quimioterapia. Nós estamos numa fase de transição na oncologia, acredito. A quimioterapia ainda faz parte de muitos tratamentos, vai fazer parte ainda, mas atualmente está começando a ter uma substituição da quimioterapia tradicional para a imunoterapia e a terapia-alvo, que é onde a gente diagnostica uma determinada mutação para aquele paciente e determina um tratamento específico para aquela mutação. Então, a associação desses tratamentos que estão ocorrendo atualmente. E acredito, né, Renato, que futuramente isso vai ultrapassar. A quimioterapia vai ser cada vez mais deixado para trás. Claro que a evolução da quimioterapia também foi nos últimos anos, a diminuição dos efeitos colaterais consideravelmente, mas assim, a evolução na oncologia em si vai ser deixar cada vez mais a quimioterapia, isso num futuro, acredito, próximo, né? E outro mecanismo de tratamento seria a hormonioterapia ou o bloqueio hormonal. Muitas vezes a gente fala, vai fazer um tratamento hormonal. É um bloqueio hormonal. Isso é muito comum para câncer de mama e câncer de próstata também, né? O que a gente vê, assim, e a gente pode, para isso que esse programa existe, para as pessoas terem informações de qualidade, de que há uma evolução crescente e persistente na oncoterapia, né? Tanto seja ela através da clínica, da cirurgia e da radioterapia. Aí eu te faço uma pergunta aqui, quais são os avanços mais recentes que a gente pode listar na radioterapia? Já falasse a radiocirurgia, que é uma evolução importante. Teria alguma outra tecnologia de ponta que chegou, está para chegar, alguma evolução que a gente possa repassar? Bom, eu costumo orientar o paciente, quando a gente quer ensinar sobre as técnicas de tratamento, que um grande divisor de águas foi o IMRT, que é a radioterapia de intensidade modulada. Então, é onde a gente modula a intensidade da dose no alvo e nos órgãos em volta. Esse MRT, ele evoluiu muito nos últimos anos, chegou a fazer tratamentos de 30, 40 minutos, hoje a gente consegue fazer em 3 a 5 minutos, algumas ocasiões, né? Isso ajuda muito no paciente oncológico, porque muitas vezes é um idoso com dificuldade, com dor. Eu pedi para ele ficar parado num aparelho 40 minutos é uma coisa, agora ele ficar 5 minutos, a tolerância do tratamento é muito maior. E a eficácia também, porque essa segurança aumenta a dose, faço tratamentos mais curtos, às vezes convencer uma família a trazer um idoso de longe, 40 dias, 40 sessões, hoje a gente falando que pode ser em 5, pode ser em 3 ou em 1. Eu acho que essa demora, essa repetição de muitas sessões, eu acho que isso até, inclusive, desestimulava o tratamento. Ele pensa que tem que vir todo dia, isso gera um estresse emocional, a gente acompanha isso na rotina. Principalmente os pacientes de fora, né? Exato. Os de fora, sem dúvida nenhuma, mas até o paciente, o grande exemplo é a mama.
ela faz o diagnóstico, faz uma cirurgia, às vezes faz químio, faz um outro tratamento, e aí a rádio é quase que a última etapa. O paciente já está cansado de praticamente um ano de ciclo de tratamento. E aí eu falo para ela ficar lá 30 sessões. Hoje já não é mais assim. Hoje o tratamento de mama mais comum são em 15 sessões, e a gente está evoluindo agora para um esquema de 5 sessões de tratamento na mama, que vai evitar muitos pacientes que não iriam para tratamento por essa dificuldade de dias. Mas voltando ao que mais avançou, eu acho que sem dúvida nenhuma hoje a técnica VMAT, a gente chama de arcoterapia. O aparelho faz um giro de 360 graus em volta do paciente. A própria inteligência do aparelho faz tirar a radiação dos órgãos normais, intensificar no alvo, e isso muito rapidamente nesse giro de 360 graus em menos de 5 minutos. Isso acompanhado dos planejamentos com tomografia 4D. O que é o 4D? O 4D não é uma imagem estática, uma imagem parada, só uma foto do corpo do paciente. É a gente acompanhar as movimentações, a gente está acompanhando o ciclo respiratório, inspiração, expiração. O grande exemplo é um tumor de pulmão. O tumor de pulmão antigamente se pensava assim, ele pode se deslocar até 3 centímetros para cima e para baixo. Esse era o nosso conhecimento. Aí gerava um alvo com o tumor mais 3 centímetros para cima, mais 3 para baixo. Hoje a gente acompanha a movimentação desse tumor e aprendeu que ele não se movimenta só para cima e para baixo. Muitas vezes ele nem se movimenta para cima e para baixo. Ele pode ir na diagonal, para a lateral. E aí não se precisa dar aquela amplitude de imagem, e eu acabo escolhendo no 4D o momento exato que eu vou tratar. A hora que o paciente estiver numa inspiração, que o tumor está em tal posição, o aparelho liga somente naquela posição. Quando ele expira, solta o ar e o tumor se movimenta para outra localização, o feixe do tratamento é interrompido e se evita tratar no lugar errado. Poxa, então que a evolução, gente... né? Mais preciso e com menos efeito. E mais seguro. Né? Doutor Sandro, a gente, ao longo da vida, a gente, até por militar também no curso de medicina da FURB, a gente sempre fala relação médico-paciente, acolhimento ao paciente. O paciente tem que ter toda aquela estrutura, além da estrutura tecnológica de atendimento, mas também a parte psicoemocional. Qual é a importância do acolhimento, né, e hoje do tratamento paliativo aos pacientes com câncer? É fundamental o acolhimento não só do pessoal da saúde, da equipe multidisciplinar, como nutricionista, enfermeira, psicóloga, desde a recepção, desde o médico, é óbvio, claro, também junto disso, mas os familiares. Eu vejo assim, não há um estudo clínico que eu faço sobre isso, mas a percepção no dia a dia que esses pacientes que têm o engajamento da família, eles se sentem acolhidos, eles têm uma resposta melhor, ou até uma tolerabilidade melhor ao tratamento. Sim. Então eles estão mais felizes, estão mais confiantes, e isso traduz uma resposta melhor ao tratamento. É muito comum a gente acontecer esse tipo de fato. E mesmo assim, quando há em cuidados paliativos, que eu quero dizer, quando o paciente já passou por todos os tratamentos oncológicos possíveis e infelizmente houve resistência ao tratamento, ele entra num cuidado paliativo, no sentido de cuidar dos sintomas, cuidar na integridade do paciente e justamente... ter dignidade no tratamento. Ter dignidade do tratamento também. Então isso é importante, é fundamental explicar isso para os familiares, para poder ter um apoio dos familiares nessa hora também. Um bom acolhimento médico-familiar ajuda no tratamento e ajuda até na recuperação do paciente, né? Sem dúvida, diminui os efeitos colaterais, diminui os sintomas da doença. Eu concordo 100% com tudo, e uma das nossas grandes marcas lá na clínica é que carinho é o melhor tratamento, né? Então, às vezes... Gostei dessa frase, você é um poeta. Carinho é o melhor tratamento, em todos os sentidos, né? Sim. Na família, na medicina, com os amigos, no dia a dia, né? A gente palpou isso, levando
levando um tratamento mais personalizado, dando realmente carinho para todos os familiares. Eu costumo dar parabéns quando vai um marido junto com a esposa que vai tratar. Eu falei, parabéns por você estar aqui acompanhando, isso faz a diferença para ela. Né? Então, a gente às vezes precisa fazer um atendimento psicológico, não com o paciente, com os familiares. A gente precisa ensinar para eles como que é essa jornada, qual que é o prognóstico, o que pode vir para frente. Situação difícil, né? Exato. E a gente sabe, assim, em estudos clínicos, que o aporte nutricional, a performance que a gente fala do paciente, como está a condição de saúde dele, melhora muitos resultados. Esse fator psicológico, emocional é muito importante, só que isso também ajuda naquela parte assim, se ele entendeu, se ele tem confiança na equipe que está cuidando dele, se ele pega junto com o médico e com a equipe de saúde, ele vai fazer o capricho que ele precisa fazer em casa, que é alimentar, que é tomar as medicações, quer fazer um cuidado, às vezes é passar um creme, às vezes é fazer uma compressa de algum chá que a gente orienta, às vezes é meditar, é descansar, fugir um pouco tentar desligar o trabalho. As pessoas são donos de empresas, têm rotinas, querem voltar, não querem parar, só que às vezes é necessário. Tem alguns pacientes que eu oriento que manter o mais normal possível pode ajudar nesse enfrentamento, para não ficar só matutando, mas tem casos que a gente precisa de um repouso. O paciente que entende isso, ele entra nesse ciclo de vamos pegar junto nessa luta, esse é o paciente que a gente mais fica feliz com os resultados, que são surpreendentes. O que vocês falaram, vocês dois, eu diria assim, o acolhimento familiar e dos médicos, da equipe de saúde, faz com que haja um fortalecimento espiritual, e como eu acredito muito no fortalecimento do espírito em todos os sentidos da vida, inclusive na nossa área médica. Sim. Acho que esse acolhimento, por isso que eu quis tocar nesse assunto, ele passa não só na consulta médica, na quimioterapia ou na radioterapia. O acolhimento é de todos, é da família também, que tem que saber acolher aquela pessoa que está naquele momento passando por uma situação difícil de um câncer. Porque o que a gente vê às vezes é que talvez a falta de acolhimento pode levar a uma pior, até um desestímulo ao tratamento daquele que precisa, daquele que está com a patologia. Então eu quero ressaltar isso para que as pessoas entendam que acolhimento familiar no tratamento, seja ele oncológico ou não, ele é fundamental para o resultado final. Ajudar o resultado, né? Ajudar o resultado e termos um resultado melhor, né, para todos, né? Muito legal, gostei bastante dessas colocações, porque eu acho que para isso que a gente está aqui também, para falar de tecnologia, de avanço, de inovação, mas para falar também de pessoas, de gente. Atrás de um câncer tem o ser humano, atrás desse ser humano tem uma família. Então isso é algo que a gente tem que ter sempre no nosso radar. Então... E existe um certo medo também, né? Quando um familiar descobre um câncer e vai a tratamento, essa questão genética, né? Uma grande preocupação, assim, doutor, o meu pai teve. Né? É contagioso? Eu ia perguntar para vocês, eu já vi, o câncer é contagioso? A pessoa fica... Lógico que não é, né? Mas é bom colocar. Mas é bom colocar. O câncer é hereditário? O câncer é contagioso? Então faço a pergunta para vocês dois. O câncer hereditário, sim, ele está em torno mais ou menos de 15% a 20% dos tumores em gerais, assim. Então, quer dizer, 80% a 70% não é hereditário, ele é genético, tem que saber que todo câncer é genético, mas ele pode ser adquirido, a grande maioria é adquirido. Mas esses familiares que têm um histórico, atualmente a gente pode fazer avaliação oncogenética para avaliar fazer a prevenção, né? Fazer a prevenção, para indicar muitas vezes cirurgias preventivas, tratamentos ou exames preventivos. Então, esses pacientes que têm um histórico familiar próximo devem procurar o seu médico com maior antecedência do que o normal. Eu vou até dar um exemplo, né? A mastologia tem cânceres que são genéticos, tem caráter hereditário e genético. E tem, né, doutor Sandro, o senhor sabe bastante disso, e o Renato também, que tem pacientes que, quando tem essa alta probabilidade de desenvolver o câncer, optam por uma mastectomia preventiva, que até tempos atrás era algo que não se pensava. E eu já acompanhei pacientes que fizeram a mastectomia onde tinha o problema, o tumor, e fizeram o contralateral pelo alto risco que teriam pela questão genética, familiar. Sim. Eu não sei se vocês têm visto casos assim...
Tem vistos, né? Como o Sandro mencionou, a genética, o estudo dos genes, a medicina de precisão, que se chama hoje, a gente tende a evoluir para esse caminho no futuro de tratar coisas diretamente para aquele gene relacionado. Isso está num começo, eu acho que algumas áreas estão um pouco na frente, câncer de pulmão, câncer de mama. O exemplo mais clássico é a atriz famosa Angelina Jolie, que a avó teve, a mãe teve, e aí ela fez um mapeamento lá e viu que ela tinha uma alteração num gene chamado BRCA, que aumenta muito a incidência do câncer de mama na família. Ela fez a mastectomia e reconstrução da mama com forma preventiva, antes do diagnóstico. Hoje nós estamos caminhando para descobrir os genes em todas as áreas do câncer. O câncer de próstata, está se buscando um gene para ele também. E o que muda isso na prática? Muda de a gente alterar aquelas indicações da prevenção, né? Às vezes, a tomografia, a colonoscopia após os 40 anos. Mas se a pessoa tiver um gene, tiver histórico familiar, vamos começar aos 35. Por que não, né? Exatamente. E também o preço disso tudo. Nos Estados Unidos, a coisa é muito mais acessível. A gente brinca que lá a gente vai num mercado daqueles grandes, consegue se comprar naquelas farmácias um estudo genético por $100. A pessoa faz uma amostra ali e testa em casa mesmo, faz mapeamento, manda para o laboratório, $100 tem um custo não é o mais específico, como a gente fala. É o mais básico. É o mais básico. Um rastreamento, né? É um inicial. Se tiver alterações, ele vai seguir adiante, né? Mas no Brasil, esse tipo de teste hoje, a gente fala de valores muito mais altos do que isso, 10, 15 mil reais. Então, eu acho que com o futuro nós vamos baratear, vai ter mais gente fazendo em larga escala e a gente vai ter muito mais... acesso maior à prevenção no lado genético, né? E também condutas, né? Quando souber do resultado, como proceder, né? Aí já vem os protocolos, né? Isso, preparar esses protocolos de atendimento para esses pacientes que já têm um mapeamento genético com uma probabilidade. Isso é importante dizer, né? Que o resultado é probabilidade, não é diagnóstico, né? Então, muitas vezes, na clínica, a gente passa o paciente para o atendimento psicológico antes de fazer um teste genético, justamente para entender que isso é probabilidade e não um diagnóstico certeiro. Não é um carimbo. Isso, porque senão o paciente câncer. Vai ficar doente e só pensa, agora eu vou ficar doente. Não. Ele não vai ter mais tranquilidade na vida, então vai estar sempre achando que... Tem que ter essa noção que é uma probabilidade e tem prevenção melhor para isso. Eu estou muito feliz, assim, com esse bate-papo, que por isso que o nome é Papo de Saúde, é um programa para a gente tentar esclarecer a quem nos assiste de assuntos importantes e relevantes. E hoje a oncologia é um assunto, quer dizer, todos são relevantes à saúde, mas a oncologia, pela mistificação que sempre se teve de eu estou com câncer é igual à morte. Tem pessoas que diziam assim, eu não vou fazer exame porque se eu tiver com câncer eu vou morrer. Então eu aprendi a vir com as pessoas esse medo enorme de falar a palavra câncer, de ter medo de fazer o diagnóstico. Tinha pacientes que eu atendia, Renato e Sandro, que ela dizia assim, doutor, não quero fazer preventivo porque se tiver alguma coisa eu não quero saber. Aí eu explicava, não, o nome é preventivo do câncer do colo do útero. É para prevenir. Se tiver alguma coisinha inicial, a gente trata e resolve. Então, essa desmistificação também é um trabalho nosso enquanto médicos, profissionais de saúde, para que eles não olhem o câncer. Eu tenho câncer, é igual à morte. Não, câncer não é igual à morte. O que vocês acham? Esse pensamento de nem querer saber e nem fazer a prevenção justamente seria baseado por causa dos tratamentos que não eram tão efetivos, eram muito desgastantes, com muito efeito colateral, e muitas vezes o paciente não queria saber justamente por isso. Atualmente não, esse é o avanço. Além do diagnóstico precoce já ser curativo quando pegar no início, se mesmo doença avançada, nós temos um leque de tratamentos que não são baseados mais como antigamente. E deve ser explorada essa parte. Outra coisa que a gente trouxe aqui para Blumenau, eles participam junto também, pesquisas na oncologia. Isso é importantíssimo porque atualmente existem fases de pesquisa na oncologia. Fase 1, 2 e 3. Na fase 3, por exemplo, o que a gente tem mais disponível aqui é trazer medicamentos novos que já estão tendo resposta sabida em fase 1, fase 2, que muitas vezes a gente já tem resposta em outros tratamentos, que agora está sendo comparado com o básico, ou que é o da antigamente, com o atual mais uma medicação nova.
Então, nós estamos vendo que, principalmente na nossa região, quando tem um entendimento cultural melhor disso, o que se é uma pesquisa clínica, da pessoa querer entrar. Não, por favor, me coloca nesse estudo. Claro que tem vários critérios que a gente tem que colocar para verificar se o paciente pode entrar nesse estudo multicêntricos internacionais. Mas esse é um avanço que cada ano acontece coisas novas. A gente fala na aula na FURB, né? Isso, esse é o tratamento para pulmão, agora. Doutor, posso gravar? Não sei, o ano que vem pode ser diferente. Que bom, né? Eu queria que todo ano fosse diferente, que a gente tivesse que trocar os nossos slides. Isso. Né? Todos com os essa anos, frequência. Para ser mais positivo o tratamento e as respostas cada vez melhores. Mas eu acredito muito que a evolução da medicina está indo a passos largos, né? O que antigamente demorava décadas, agora demora anos, né? E como vocês falaram, né? A evolução está indo tão rápido. Isso fruto da pesquisa clínica, isso é fruto dos nossos cientistas, dos nossos médicos, das pessoas que se dispõem a fazer, né? Participar de uma pesquisa clínica, porque além delas terem uma oportunidade de experimentar um tratamento, elas estão colaborando para o futuro da saúde, para o futuro da medicina, para o futuro do tratamento de outras pessoas. Então, foi muito legal ter tocado nesse assunto também, para que as pessoas também entendam que tudo que é feito na medicina não é experimental. Nós queremos fazer porque a gente quer escrever um trabalho. A gente quer fazer um trabalho científico para melhorar e aprofundar o tratamento, né? E a possibilidade de cura. Melhores resultados. Para cada patologia. Uma pergunta, assim, estamos quase chegando ao final. Existe radioterapia preventiva? Preventiva, para quem não tem o diagnóstico de câncer, a gente não faz a radioterapia tentando evitar aparecimento de tumor. Isso não existe. Eu fiz essa pergunta porque às vezes a gente escuta coisa, tem prevenção e tal. Então, por isso que eu fiz essa pergunta para ti. Nesse sentido, preventivo ao câncer, não. O que a gente chama de preventivo, em alguns casos, que a gente pode falar, é o grande exemplo do câncer de mama. A pessoa opera, se ela faz químio ou não faz, mas a principal, as pacientes que mantêm a mama, chamada cirurgia conservadora, que a mama é mantida, a radioterapia pós-operatória, a gente fala que tem a intenção de prevenção, porque ela diminui a taxa de recorrência desse câncer na mama de 60% a 80%. Então, isso é aprovado estatisticamente, cientificamente. Isso. Hoje é protocolar. O paciente fez cirurgia conservadora, tem a indicação da rádio complementar, porque baixa muito a incidência do câncer recidivar. Outro fato preventivo aí, desligando um pouco o câncer, né, a gente tem algumas afecções dermatológicas, como o queloide, que são problemas de cicatrização. Alguém que fez alguma cirurgia, fez algum procedimento que precisou fazer uma sutura, às vezes na cicatriz desenvolve em volta aquele queloide, ou chamado também cicatriz hipertrófica. Tem casos que a gente faz o tratamento da radioterapia que evita esse aparecimento desse queloide em pessoas que têm essa possibilidade tendência de desenvolver, né? Então, um tratamento bem superficial, só na cicatriz, não dói nada, 5 sessões, poucas sessões rápidas, assim, e se evita de voltar ao queloide. Como nós estamos chegando ao final, eu quero fazer para o Dr. Santo uma pergunta para que as pessoas tenham o conhecimento do que é. O que é PET scan e qual a sua indicação? O PET scan é uma imagem diagnóstica, né, que ele é um pouco diferente da tomografia. É semelhante ao aparelho, vamos dizer assim, mas ele capta um metabolismo de células em desenvolvimento. Traduzindo, então, por exemplo, a tomografia mostra um preto e branco e cinza, assim. E o PET, ele é acoplado a uma tomografia, e onde tem células que têm crescimento mais rápido, ou um metabolismo presente, ele fica colorido. Então, isso pode nos dar uma precisão maior, quando é diagnosticado já o câncer, de um estadiamento. Quer dizer, onde é que está a doença no geral? Se ele está localizado, se tem outros pontos, tem uma íngua fora do ponto que talvez que vai ser irradiado. Se tem uma remissão total. Se tem uma remissão completa ou não. Então, ele nos auxilia nesse diagnóstico de estadiamento, quer dizer, completar para verificar onde está a doença por completo, verificar o grau de resposta do tratamento e também fazer o controle, muitas vezes, de recidiva, se houver alguma indicação com marcadores tumorais ou sintomas
ou dependendo do tipo de tumor, nós indicamos também a imagem com PET scan. Eu podia complementar um pouquinho sobre o PET. Na minha área da radioterapia, ele foi uma informação assim que mudou muito o patamar do tratamento, porque, por exemplo, o Sandro citou a íngua, né? A gente tem cadeias de ínguas no corpo que cada câncer tem uma certa estatística de apresentar uma disseminação para essas cadeias de ínguas. Quando a gente faz um PET scan e ele aparece uma íngua numa determinada região, eu não preciso fazer um tratamento tão amplo de toda a cadeia, com uma dose superficial, visando apenas assim, eu vou diminuir a chance de aparecer na íngua. Se eu tenho um PET que mostra que tem um ali positivo, eu não vou tratar tudo com aquela dose, e sim esse alvo, e não só com aquela dose preventiva de antes. Seria uma dose com intenção mesmo de matar aquela doença somente naquele ponto. Então, o resultado de controle disso ali melhorou muito, porque a gente aumentou a eficácia, a dose do tratamento, a resposta nisso ali. A gente tem visto essas respostas, né, Sandro? Acho que os tratamentos de... Auxiliado bastante. Eu falo isso porque para mostrar para as pessoas que estão nos assistindo como tem evoluído a medicina. E como a gente sempre tem que ter esperança. Mesmo tendo um diagnóstico, procure o médico, acredite no médico, acredite no tratamento, tenha acolhimento familiar. Hoje, os hospitais, as clínicas, vocês têm duas clínicas referências para Santa Catarina, já tem o acolhimento no próprio atendimento. Então, hoje as pessoas têm que se sentir acolhidas e motivadas, tendo um diagnóstico, não perder a esperança, mas ter a esperança. Sim. Como disse o Sandro, a gente podia ficar o dia inteiro aqui falando, mas nós vamos ter que encerrar o programa, estamos chegando ao nosso final. Eu gostaria de deixar primeiro o meu agradecimento pela disponibilidade de vocês estarem aqui conosco, conversando com as pessoas que nos acompanham, e dizer que foi muito rico e teremos outras oportunidades, porque tem muita coisa acontecendo e certamente daqui a um tempo nós vamos conversar de novo sobre mais avanços, né, e mais expectativas positivas no tratamento oncológico. Vamos mudar os slides, né? Vamos mudar, daqui a um tempo a gente já muda o slide. Então eu queria deixar para vocês as considerações finais, agradecendo mais uma vez ao rico bate-papo que tivemos sobre oncologia no dia de hoje. Marco, obrigado pelo convite, né? Obrigado pela presença, Renato, junto nesse bate-papo. Acho que é fundamental a nossa comunidade aqui, Blumenau e região, saber desses avanços e ter, assim, uma certa tranquilidade, vamos dizer, se pode dizer assim, que o tratamento oncológico está muito eficiente aqui na nossa região. A gente tenta abranger todo tipo de tratamento, né? Tanto com a radioterapia e GRT, que é exemplo no país, e nós temos aqui em Blumenau, a robótica aqui em Blumenau, que para a cirurgia oncológica seria fundamental também, o PET, que já tem aqui em Blumenau também, e todos os serviços de oncologia que estão bem integrados aqui em Blumenau. Então, isso nos dá uma tranquilidade de poder oferecer o melhor, né? Com equipes multidisciplinares, tratando o paciente e os familiares por completo. Então, isso me deixa muito orgulhoso e sempre na busca de tentar trazer algo mais melhor e com mais eficiência para o paciente. O nosso foco sempre é o atendimento ao paciente. A nossa missão enquanto saúde, enquanto médicos, equipe de saúde, é o paciente. Esse é o nosso alvo, que a gente se dedica e trabalha, estuda e traz tecnologias novas para o bom atendimento ao nosso paciente. Doutor Renato? Obrigado, Marco. Obrigado pela oportunidade de vir aqui explicar um pouquinho da minha área, da área da oncologia. Obrigado, Sandro, por complementar tantas informações. A nossa área, ela é complementar, um ajuda o outro, então é fundamental essa união. Como você mencionou, aqui nós temos esse destaque da nossa região, que todos, eu acho que não só na nossa área, mas todas as áreas aqui, eles têm uma certa predisposição para oferecer o melhor. E antes a gente via um movimento muito grande das pessoas se deslocando para capitais, para centros de referências, e isso tem invertido um pouquinho. Hoje tem um movimento inverso, pessoas vêm de fora para serem atendidas aqui em Blumenau. A gente recebe bastante gente de fora que vem para cá, colegas dessas instituições referências que falam para os pacientes, não precisa fazer aqui, faz lá, que eu conheço, eu sei o que eles fazem. A tecnologia que eu tenho aqui, exato, eles têm lá também, né? Exatamente. Então, eu estou
à disposição sempre para vir elucidar um pouquinho mais, ensinar um pouquinho disso aí, tirar o medo das pessoas. E parabéns pela iniciativa, não só pela nossa área, mas ensinar a população, trazer informação, poder cuidar da saúde. Eu acho que hoje a informação está muito fácil para as pessoas e elas têm se cuidado mais. É um dos grandes motivos do aumento da expectativa de vida da população brasileira. A gente está se cuidando mais, sabendo que tem que fazer atividade física, tem que cuidar da alimentação, ter hábitos saudáveis, evitar o tabagismo, e isso vai fazer com que as pessoas vivem mais. Infelizmente tem as doenças relacionadas ao avanço da idade, mas a gente prefere mesmo viver mais, né? Então vamos informar cada vez mais e ensinar para ter as pessoas. Qualidade de vida. A prevenção é a melhor forma de se fazer saúde, né? Então eu quero agradecer a vocês que nos acompanham e nos acompanharam neste Papo de Saúde de hoje, que tratou de um tema tão importante, né, e tão caro para todos nós, que é a saúde oncológica dos pacientes, os avanços, as prevenções, as desmistificações que muita gente tem. Vamos tirar de lado essa questão de que câncer é igual à morte. Não é verdade. Hoje, cada vez mais, o câncer ele pode ser tratado com qualidade e com respostas adequadas, dando sobrevida e qualidade de vida para esses pacientes. Muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal, deixe lá a sua informação, deixe lá o seu like, nos ajude a fazer o programa, enviando também sugestões de temas que porventura vocês tenham interesse e que sejam debatidos e que a gente possa conversar aqui. Obrigado, até o próximo Papo de Saúde na PAN.